Olá, bom dia, bom dia! Que a bênção de Deus esteja sobre você, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Olha, que essa semana seja uma semana de bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos começar a semana com Jesus, lembrando sempre que é uma semana que a gente tem que orar por tantas lutas, tantos desafios que se apresentam diante de nós. E ore também por Israel, não deixe de orar por Israel. Eu quero trazer uma palavra aqui para a gente refletir também sobre esse assunto hoje. É muito importante a gente entender o seguinte: quando Deus chama Abrão, e Gênesis capítulo 12 e o capítulo 17 fala muito do chamamento de Abraão, da direção que Deus dá para Abraão. E quando Deus dá esse chamamento para Abraão, ele diz uma palavra assim, dentro da bênção de Deus: Abraão, eu te abençoarei, e abençoarei os que você abençoar, mas eu também amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Por isso que é muito importante, queridos, a gente entender quando a gente ora por Israel. Nos Salmos diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém. E a Bíblia tem uma promessa de Deus que quem ora por Jerusalém, quem ora por Israel, pela paz em Israel, ele prospera. Ou seja, Deus acrescenta uma bênção, porque você entra exatamente dentro daquele plano profético que Deus deu em Abraão. E você abençoa e Deus te abençoa. Por isso que nós, como cristãos, devemos entender o seguinte: nós não devemos usar nossa palavra nunca para amaldiçoar Israel, para dizer uma palavra errada sobre Israel. Você tem que fazer a sua parte. Israel é uma espécie de relógio de Deus, no ambiente profético de Deus. Então, hoje nós vivemos um tempo em que o governo de Deus ele está sobre a igreja, que estabeleceu o reino de Deus. Mas Deus um dia vai tratar Israel como nação. E esse é um tratamento de Deus. O que nós temos que fazer como autoridade, nenhum povo na terra tem a autoridade que a igreja tem. Porque nós podemos fechar e declarar o que se abra no céu, aconteça na terra. Nós temos essa autoridade. Então, quando você declara e você ora por Israel, abençoa o povo de Israel, então você tem uma promessa, aquilo que Deus disse lá em Gênesis capítulo 12, capítulo 17, no chamamento de Abraão: aqueles que te abençoarem, eu também vou abençoar. Então é muito importante que a gente ore por Jerusalém. Nós estamos vivendo dias difíceis no mundo. Estamos vendo dias que pode acontecer uma crise mundial, uma guerra mundial, e as pessoas mais debilitadas, mais fracos, mais pobres é que vão sofrer mais. Imaginem, o petróleo pode subir absurdamente aí, uma nova guerra no mundo, e os alimentos sobem muito, e as pessoas que estão mais debilitadas, elas vão sofrer mais. Então, quando a gente declara uma oração por um momento como esse, uma bênção de Deus, uma paz sobre essa circunstância terrível que está acontecendo no Oriente Médio, a gente também está abençoando o reflexo disso, de como isso atrapalharia a vida de milhões de pessoas, talvez milhares e milhares de pessoas seriam mortos na guerra. A guerra é uma coisa horrorosa, horrorosa demais, né? Quantas famílias são separadas, quantos velhos sofrem, as pessoas exatamente que têm mais necessidade de ser protegidas, as pessoas estão mais desprotegidas, né? Como crianças, velhos, eles sofrem muito numa guerra, sofrem muito, a gente vê as notícias, né? Fora as outras maldades que são aplicadas dentro de um ambiente de guerra. Então, a gente tem que orar. Então, orando por Israel, a gente também recebe uma bênção que está embutida dentro do pacote.
Não ore pela paz no mundo, para que uma desgraça maior não aconteça, porque isso também te abençoará e abençoará muita gente, tá bom? Então, guarde essa palavra, que essa semana seja uma semana de você, ore por você, ore por sua casa, mas também ore pela paz no mundo. É muito importante você orar pela paz no mundo. As suas orações, elas têm efeito. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Quando você ora, a fé que se move no seu coração tem um poder sobrenatural. Só a eternidade pode um dia mostrar isso, o quanto o poder da oração pode prevalecer. Então, a recomendação de Deus é que a gente ore. Então, ore por sua casa, ore por sua vida, mas também não esqueça de orar por Israel, pela paz no mundo, tá bom? A Bíblia diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, aqueles que promovem a paz. E você pode ser um promotor da paz, declarando com a sua boca orações, declarações de paz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, gente, vamos orar o Pai Nosso. E aí a gente já começa o dia orando, né? Orando, tudo vai melhorando esse dia, vai melhorando essa semana, vai melhorando a sua vida. Deus vai te dando força para você vencer, para você cruzar os desafios, amém? Então ajunte seu coração e vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, né? Jesus, ele diz assim, então, quando vocês orar, orem assim. Então, ajunte o seu coração ao meu em fé e vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não esquece de compartilhar essa oração, é tão curtinha, né? Nós gastamos aqui 6, 7 minutinhos. Compartilha com alguém, abençoe a vida de alguém, curte a live aí, é importante. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí e você vai ser abençoado por Deus, amém? Que você tenha um bom dia, uma boa semana, uma semana abençoada de Deus, de realizações de Deus sobre você e sobre a sua casa. Que Deus te abençoe.